Olá, pessoas! Vamos dar início então a essa videoaula sobre especiação. Começando. Bem, especiação então é um processo em que surgem novas espécies e isso ocorre graças a vários fatores evolutivos. Existem duas teorias que tentam explicar o surgimento de novas espécies, que é o gradualismo e o equilíbrio pontuado. Todos dois têm uma relação direta com o que está acontecendo com o ambiente. Então, para a teoria gradualista, o surgimento de novas espécies acontece de uma forma lenta e gradual, e o ambiente ele está sem significativas alterações. Já para a teoria do equilíbrio pontuado, ele acha que as espécies podem surgir de uma mudança rápida, seguida de estabilidade. Então, o que acontece com o ambiente? O ambiente ele sofre uma significativa mudança, e depois que ele volta a ficar equilibrado, estável, aí as espécies elas começam a sofrer evolução de uma forma mais lenta. Então, tudo depende da situação do ambiente. As duas são possíveis de ocorrer. Novamente, para o gradualismo, então as espécies descendem de um ancestral comum, vão sofrendo modificações graduais ao longo do tempo, isso relacionadas à adaptação do meio, e é claro, nesse período o ambiente ele está sofrendo modificações lentas, ou seja, nenhuma mudança grande e significativa. Já no equilíbrio pontuado, as espécies também descendem de um ancestral comum, mas ocorrem mudanças rápidas, e depois pouco se modificam ao longo do tempo. Mas isso por quê? Porque o ambiente inicialmente ele estava estável, mas sofreu uma grande alteração, uma seca prolongada durante anos, ou então uma queda de meteoro, como aconteceu com os dinossauros. Aí os organismos que conseguiram sobreviver, eles começam a se dispersar pelo ambiente. Nesse período, o ambiente começa a voltar a ter uma estabilidade, e aí as espécies elas voltam a sofrer então uma mudança lenta e gradual. A seleção natural é o que é a força do ambiente atuando sobre as seleções de características que estão mais adaptadas ao meio. Então, se o ambiente ele sofre uma mudança significativa, é claro que essa pressão, essa seleção natural, ela vai ser muito mais forte. Já se o ambiente está estável, tranquilo, essa pressão seletiva, ela ocorrerá de uma forma mais suave. Então, a especiação, que é o surgimento de novas espécies, possuem dois processos básicos. Um é chamado anagênese, que são as novidades evolutivas, as mutações que vão surgindo dentro de uma espécie. Temos aqui, por exemplo, um exemplo de anagênese, temos a espécie. Essa espécie, depois de inúmeras gerações, ela vai sofrendo mutações lentas, graduais, e se transforma nessa espécie daqui. Então, a gente não pode dizer que esse indivíduo daqui é da mesma espécie que esse daqui. Se os dois se encontrassem no mesmo período, na mesma época, provavelmente não conseguiriam cruzar. Provavelmente. Outro processo importante para o surgimento de novas espécies é chamado cladogênese, ou seja, a fragmentação de uma população. Então, temos aqui o ancestral. De repente, houve uma separação entre a população original, Uma população foi para um lado, outra metade foi para o outro, e é claro, as anagêneses, as mudanças evolutivas que foram acontecendo nessa população, não foram acontecendo na população de cá. Não havia uma troca gênica, então elas foram se diferenciando gradualmente, até que chegou um momento, não conseguiam cruzar mais por algum motivo, então aí nós podemos dizer que houve efetivamente o surgimento de nova espécie. Então, a anagênese são as novidades evolutivas, como mutações, permutações, ação da seleção natural, enquanto a cladogênese é a fragmentação de uma população, ou seja, o isolamento geográfico, uma deriva genética, uma diversificação que pode acontecer na espécie ancestral. Um exemplo aqui de especiação que acontece na natureza. Vamos analisar um caso. Temos aí uma população de borboletas, todas convivendo no mesmo ambiente, mas por algum motivo surgiu um isolamento geográfico. Uma cadeia de montanhas surgiu aí, separando essas duas regiões,
depois de inúmeras gerações, começaram a ocorrer pressões seletivas diferentes. Então, observe que o ambiente que tem de um lado não é igual ao do outro. Os predadores que podem surgir de um lado não serão iguais ao do outro. É claro, essas populações agora separadas podem surgir mutações nos dois lados, mutações independentes, né? Essas mutações, algumas podem ser neutras, outras podem ser benéficas. Se forem benéficas, vão favorecer a reprodução do indivíduo, fazendo com que o número de indivíduos com aquela nova mutação aumente. E aí aquela característica que não é mais tão adaptada ao ambiente gradualmente desaparece. E aí com o tempo, o que pode acontecer? Pode surgir uma nova espécie ou não. Se de repente aquela barreira geográfica desaparecer e as borboletas, tanto de um lado quanto do outro, conseguirem cruzar dando descendentes férteis, então é porque não surgiu uma nova espécie, surgiu apenas variações dentro de uma espécie. Mas se de repente a população que existe de um lado não conseguir cruzar mais com a que existe do outro lado, então aí surgiu uma nova espécie. Então aqui é um exemplo de especiação que ocorreu no laboratório, né? Havia uma população inicial de moscas da fruta. Essa população ela foi separada, foi alimentada com alimentos diferentes, podem ter sido colocadas em ambientes com temperatura, luminosidade diferente, mas o importante é que várias gerações depois, aproximadamente mais de 8, essas populações foram colocadas novamente juntas e percebeu-se que os indivíduos não estavam mais cruzando entre si. Os grupos não estavam mais cruzando entre si. Então, surgiram espécies diferentes. O que determina se surgiu uma nova espécie ou não é a capacidade reprodutiva. Bem, mas o que acontece no ambiente é fundamental. Então, esse isolamento geográfico ele pode acontecer por questões climáticas. De repente, uma floresta ela passa a sofrer um intenso período de seca, e aí há uma mudança ambiental, pode existir o isolamento entre dois fragmentos. É claro que a seleção natural também vai estar sempre atuando nesse ambiente, né? Esse isolamento ele pode ser geográfico, como por exemplo, um rio que passa a cortar uma determinada floresta. Então tem determinados tipos de lagartos que não gostam de água. Então aí já é um isolamento entre essas duas populações que antes inicialmente estavam juntos, né? Mas outros tipos de isolamento também, fendas, montanhas, cânions. O importante é que não exista um fluxo gênico entre essas populações. E aí, depois de gerações, né, se essas espécies voltarem a se encontrar, como por exemplo os lagartos desses dois rios, então, se conseguirem cruzar, a mesma espécie tendo variações, se não conseguirem cruzar mais, então são espécies diferentes. Houve um isolamento reprodutivo. Como é que ocorre esse isolamento reprodutivo? Existem vários processos. Primeiro, chamados pré-zigóticos. Um isolamento estacional, épocas reprodutivas diferentes. Então, aquelas borboletas, por exemplo, elas podem ter mudado o seu período reprodutivo. Uma se reproduz no mês de setembro, a outra se reproduz no mês de novembro. Então pronto, isso aí são épocas reprodutivas diferentes, já é considerado como um isolamento reprodutivo. Isolamento de habitat ou ecológico. Uma espécie ela pode começar a se adaptar a um determinado nicho, por exemplo, viver mais na água do que no ambiente terrestre, mas uma outra população ficou no ambiente terrestre. Então, gradualmente, elas estão se diferenciando, estão vivendo em habitats ecológicos diferentes e depois de inúmeras gerações, né? Uma está super adaptada à água, outra está ainda continuando no ambiente terrestre. E aí, por estarem convivendo em habitats diferentes, houve então também um isolamento reprodutivo. Isolamento etológico, padrões de comportamento. Então, por exemplo, aquela borboleta
da situação anterior. Não mudou apenas a cor, até o padrão de bater das asas também se modificou. Então, na hora que a fêmea for escolher o macho, por ele não apresentar aquele comportamento de bater de asas do jeito que ela acha adequado, ela pode recusar um macho que não é mais da mesma espécie. Então, ela reconhece o macho pelo padrão de bater de asas. A mesma coisa acontece com aves. As aves, no momento da corte, elas podem fazer uma dança para atrair a fêmea. Se a dança não for do padrão que agradar a fêmea, então ela vai recusar. E existem várias espécies em que o padrão do comportamento determina a escolha da fêmea. Isolamento mecânico. Aí já existe uma diferença nos órgãos reprodutores, eles não conseguem se encaixar. Mortalidade gamética. Houve a reprodução, houve a cópula, mas o espermatozoide não consegue sobreviver no trato feminino da fêmea, ou seja, na vagina. Outros tipos de isolamento reprodutivo são os pós-zigóticos, ou seja, houve a corte, houve a cópula, o gameta conseguiu sobreviver no trato feminino da fêmea, houve a fecundação, né, mas aí o que foi que aconteceu em seguida? Mortalidade do zigoto. No momento em que começam a ocorrer as divisões, né, a formação da mórula, não há uma combinação entre os cromossomos e aí o zigoto morre. Esse zigoto ele pode se desenvolver, né, se transformar num feto, por exemplo, mas aí um pouco antes de nascer, ou então logo depois que nasce, morre. Ou então, esse indivíduo, esse zigoto se desenvolveu, se transformou num feto, nasceu, conseguiu sobreviver até crescer, mas é estéril. Então, não surgiu uma nova espécie, ele não vai produzir descendentes, certo? Então, a esterilidade do híbrido também é considerado como isolamento reprodutivo. E o caso mais comum que a gente tem é o cruzamento entre o jumento, que tem 62 cromossomos, com uma égua, que tem 64 cromossomos e gera uma mula. Já o cruzamento da jumenta e do cavalo vai gerar um burro, que também é estéril. Tanto a mula quanto o burro são animais estéreis. Bem, outros animais híbridos, aí agora é uma curiosidade, tá? Durante o século XIX, muitos zoológicos, né, começaram a cruzar espécies próximas, porque distantes ocorre essa inviabilidade do híbrido. Então, começaram a cruzar determinadas espécies para ver o que dava. E aí, o cruzamento, por exemplo, de um puma do sexo masculino com um leopardo do sexo feminino gerou o puma pardo. O híbrido inverso, ele não é conhecido. Outro exemplo é o ligre, que é um dos maiores felinos que nós temos atualmente, com 3,3 metros de comprimento. Ele é um enorme felino com listras. Os machos são estéreis, os machos que nascem são estéreis, porém as fêmeas são capazes de acasalar, mas aí com um tigre ou leão puro. Então, ligre macho com ligre fêmea não consegue cruzar. O zebroide, aí é um caso mais comum, acontece na natureza. É o cruzamento de uma zebra, e aí uma curiosidade também, a gente acha que zebra é uma única espécie, não é, existem várias espécies de zebra. Existem zebras com 32 cromossomos, 44, 46, como por exemplo, respectivamente, da espécie Equus zebras, Equus cagua e Equus greve. E aí o cruzamento de um cavalo, o Equus, que tem 64 cromossomos. E aí, no caso, é um híbrido e também, é claro, infértil. O leopom é um híbrido entre uma leoa, 38 cromossomos, e um leopardo, 38 cromossomos. Então, observem que a cabeça desse animal ele tem traços de leão, o resto do corpo tem traços de leopardo. E são híbridos produzidos em cativeiros, apesar de já ser observado na natureza. Mas, na natureza, o que acontece, não é? Dificilmente um indivíduo desse, principalmente se for do sexo masculino, ele vai conseguir atrair uma fêmea.
A fêmea, ela seleciona o macho também pela forma da juba, né? Então, um macho desse provavelmente não teria muitas chances de acasalamento. Bem, falando agora um pouquinho sobre tipos de especiação. A especiação mais comum, que é o que eu relatei até o momento, é a especiação alopátrica. Ou seja, ocorre um isolamento geográfico, os indivíduos eles ficam em regiões diferentes, e aí, gradualmente, depois de inúmeras gerações, né, as mutações que estão acontecendo em uma população, elas não são compartilhadas pela outra, e lá na outra também está acontecendo mutações, gradualmente vão se modificando. E tem um caso também especial chamado efeito fundador, que é um tipo de especiação chamada peripátrica, em que ocorre o que? A migração de uma pequena população para uma outra religião. Ela também é conhecida como alopátrica, apesar que em alguns livros podem ser descritas como peripátrica. E é claro, novamente a história, o que está acontecendo com a população que ficou no local, não é a mesma que vai acontecer com a população que migrou para um outro local, né? Haverão mutações diferentes, lentamente um diferenciamento e no futuro, provavelmente, surgirão espécies diferentes. Um exemplo que nós temos dessa situação é o que aconteceu com os pássaros de Galápagos, os tentilhões, estudados por Darwin, onde uma espécie ancestral colonizou o arquipélago, colonizou uma ilha, lentamente foi se dispersando para as outras ilhas e em cada ilha foi formando uma espécie diferente, se adaptando ao tipo de alimentação que tinha disponível naquelas ilhas. Bem, outro tipo de especiação, essa conhecida agora como paripátrica. As populações elas ficam lado a lado, não existe uma barreira geográfica, mas ocorre uma redução do fluxo gênico. Um exemplo clássico que nós temos desse tipo de especiação é o que está acontecendo com uma espécie de gramínea chamada Anthoxantho odorato. Observem que existem exemplares aqui dessa espécie que estão no solo que não estão contaminados. Existem exemplares dessa espécie que conseguiram se adaptar a um solo contaminado que foi deixado por uma mineradora. Então, observe que aqui nesse processo, dessa região daqui onde está contaminado, já houve uma seleção natural. Só conseguiram sobreviver aquelas sementes que tinham uma resistência a esse tipo de ambiente, ao solo contaminado. E provavelmente o organismo ele já estava no seu DNA inserido também um período reprodutivo um pouco diferente. Então essa grama aqui, ela além de ser resistente ao tóxico que está no solo, ela tem um período reprodutivo um pouco diferente da grama que está nesse ambiente em que o solo não está contaminado. Então, gradualmente, o que vai acontecer? Já estão em período de reprodução diferente, vão se transformar numa espécie diferente no futuro. E o último caso é chamado especiação simpátrica. Também acontece num local bem próximo. O que pode acontecer? Uma espécie ela pode sofrer uma mutação. E aí, essa mutação, lentamente, ela pode se espalhando para a população. Então, por exemplo, uma semente que sofreu uma mutação, observem que ela é diferente das outras árvores, mas ela está conseguindo se reproduzir e está trazendo agora uma nova característica para essa espécie. Um outro tipo também, né? Por exemplo, aves. Tem um macho que ele sofre uma mutação. De repente, aquela mutação, aquela mudança no visual dele pode agradar umas fêmeas, outras não. Então, aí já pode surgir novas espécies de aves também. E um outro exemplo de especiação simpátrica é o que aconteceu, por exemplo, no lago Malawi e no lago Tanganyika, ambos que ficam na África. Então, é esse lago daqui e esse lago daqui. O que acontece? Era povoado por uma espécie de peixe, mas observe que é um lago extenso e cada região dessa começou a ser habitada por um determinado grupo.
e esse grupo ele não migrava para outras regiões ou para outras profundidades. E aí, lentamente, foram surgindo espécies diferentes, apesar de estarem juntos, como eles não compartilhavam o mesmo nicho, a mesma posição, então surgiram novas espécies. O mesmo aconteceu aqui no lago Malawi. Então aqui só revisando esse assunto, a alopatria, população original, sofre um isolamento geográfico, uma barreira, e aí depois de inúmeras gerações surgem espécies diferentes. Peripátrica, que alguns consideram como alopátrica também, um pequeno grupo vai para um outro local, e é claro, não há um fluxo gênico, então com o tempo formam espécies diferentes. Já a parapátrica, observem que populações estão vivendo em locais bem próximos, mas por algum motivo não ocorre um fluxo gênico, e aí depois de inúmeras gerações formam espécies diferentes. E a simpátrica, ela está dentro da população. Alguma espécie sofreu uma mutação genética, uma diferenciação, e aí dentro da própria população ela vai formar uma espécie diferente. Lembrando que as mais comuns, todas nós temos exemplos, mas as mais comuns que acontecem ou que aconteceram na natureza é a alopátria e a peripatria. E aqui, só para relembrar um pouquinho da aula, né, como se origina uma nova espécie, eu deixo essa pergunta para vocês, para que vocês me expliquem na próxima aula. E com essa situação aqui, para que vocês possam me explicar. E para fechar, um pouquinho sobre a evolução humana. Então, a evolução é um processo escalar, é um processo complexo, onde as espécies elas surgem gradualmente. E, é claro, não é simplesmente uma história linear. A gente simplifica para tentar fazer com que vocês entendam de uma forma mais adequada, mas é um processo lento e gradual. E, é claro, nesse caminho surgem novas espécies. Tá certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.